Oi, gente, tava um pouquinho sumida, né? Porque retornei para minha rotina de trabalho normal, meu tempo ficou um pouquinho mais reduzido, mas eu tô seguindo aqui no meu ritmo, no ritmo que Deus for dando para mim. Estou seguindo não o ritmo de uma rede social, mas o ritmo que Deus colocar no meu coração. Ele quem me guia nesse processo, eu espero que você compreenda isso, né? Nosso compromisso aqui é com o Senhor e Ele é o nosso guia nesse processo, nesse projeto. Amém? Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta depois de alguns dias afastada, estou retornando novamente, gravando esse vídeo aqui para vocês e vou logo dizendo que eu não tenho pressa, eu não estou aqui para fazer vídeos de forma apressada ou por pressão, mas eu tenho entendido cada dia que o Senhor é quem me guia, Ele é quem está me guiando, me conduzindo, me ensinando como levar, né, esse projeto da melhor forma possível, né? Eu também voltei à minha rotina normal de trabalho, porque antes eu estava afastada, estava até com mais tempo, né, para gravar vídeos, mas agora eu estou retornando e graças a Deus, né, as coisas estão se encaixando e a gente vai conduzindo aqui de acordo com a direção do Senhor, né? Eu estava até pensando qual vídeo, qual tema falar, mas já há um bom tempo Deus tem tocado no meu coração para que eu fale sobre um tema muito importante e especial, que é a fé. Bom, gente, a fé é algo muito importante na vida daquele que quer se aproximar de Deus. A própria palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você tem sede, se você tem esse intento de se aproximar cada vez mais de Deus, você tem que primeiro crer que Ele existe e que Ele tem o desejo de lhe abençoar. Mas vamos nos aprofundar mais um pouquinho e definir, segundo a palavra, o que é fé, né? Aqui em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2 nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Bom, então, quando a gente fala de fé, imediatamente vem, pelo menos na minha mente, vem a pessoa de Abraão. Então, foi um homem, né, que não é à toa que até hoje, né, é considerado o pai da fé, devido à grande prova de fé que Deus fez na vida dele, que foi de pedir o seu filho Isaac, né, em um suposto sacrifício. Eu digo assim suposto porque no final Deus reverteu toda a história como a própria palavra nos menciona. Mas antes de tudo isso acontecer, Abraão, ele era um homem idoso, juntamente com sua esposa Sara, já estava numa faixa etária bem avançada, já longe da idade normal de reprodução. E só que de repente o Senhor apareceu para ele e fez a ele uma promessa de que ele teria um filho. Até então Abraão não tinha nenhum filho. Ele era um homem, como eu falei, idoso, juntamente com sua esposa, e era muito rico, próspero, mas faltava realmente alguma coisa na vida de Abraão. E naquela época não ter um herdeiro era uma coisa muito, até mesmo humilhante, né? Era algo desonroso. Eu tenho certeza que Abraão ele sentia essa falta, essa frustração na vida dele. Então Deus ele se revelou a Abraão e fez a ele uma promessa de que ele seria não somente pai de uma criança, mas pai de toda uma nação, porque através de seu filho Isaac, ele iria ali abrir as portas, iria instituir toda uma nação, que hoje nós sabemos que é a nação de Israel. E não foi fácil para Abraão, porque de uma certa forma é muito fácil quando Deus aparece para a gente, fala com a gente, né, como ele fez com Abraão, ou ele usa alguém para falar com a gente, de uma certa forma ele usa um meio para chegar até nós e nos faz uma promessa. E o nosso coração muitas vezes se enche de alegria por aquela promessa. E a gente tem a tendência de achar que vai se cumprir ali de uma forma imediata ou que vai demorar pouco tempo. E logo, logo, né, aquilo ali vai acontecer. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Deus ele trabalha com um processo. Ele faz a promessa, mas ele nos prepara e nos capacita para recebermos
a promessa. E é nesse tempo da promessa até o cumprimento que ele vai testar a nossa fé. É que ele vai ver o que realmente tem dentro do nosso coração. Por quê? Porque apesar dele prometer, se nós não cumprimos com a nossa parte, é bem provável que essa promessa ela não vai acontecer em nossas vidas. Então é por isso que é importante nós realmente nos rendermos aos processos de Deus, confiarmos, obedecermos e sempre crer nele, alimentando a nossa fé. A palavra de Deus nos diz que Abraão ele foi fortalecido na fé, não murmurando, não se queixando, não ali levantando questões, que é até natural do ser humano, eu também já passei por isso muitas vezes, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, ou seja, adorando a Deus. E realmente a fé, ela é algo surpreendente, algo sobrenatural e essencial, fundamental na vida de todo cristão, na vida de todo servo de Deus. Sem ela, mais uma vez eu digo, a palavra nos diz, é impossível agradar a Deus. Mas você pode se perguntar, sim, mas a minha fé nesse momento não está bem, não estou bem de fé porque aconteceu alguma frustração, alguma decepção na minha vida, alguma coisa inesperada, né? Estou aqui falando de fé, dando o exemplo logo do pai da fé, mas eu quero dizer para você que não somente você passa por isso. Abraão, em algum momento eu acredito que o lado humano dele também veio à tona em alguns momentos. Ele pode ter pensado alguma coisa, mas ele não desistiu. E é isso que eu quero estimular você também a fazer, a não desistir da sua caminhada de fé, né? Deus ele tem algo a lhe mostrar nesse processo, ele tem algo a lhe ensinar nesse processo. E por mais que tenha acontecido alguma coisa dolorosa na sua vida, que tenha abalado a sua fé nesse momento pode estar em cacos, né? Em frangalhos, mas a sua fé ela pode ser reconstruída, ela pode ser o quê? Restaurada. Deus ele tem esse poder, né? Ele quebra o vaso, ele faz um vaso novo se ele quiser. Nós somos como o barro nas mãos do oleiro, que é Deus. Então, se a sua fé está fraca, não desanime, ela pode ser fortalecida, sim, porque nós sabemos da existência desse Deus Todo-Poderoso, ele já nos deu inúmeras provas, a vida não é perfeita, mas ele é perfeito. E no final da caminhada nós teremos uma grande recompensa se a gente não desistir. Então não desista, não abra mão da sua fé. E aqui o capítulo 11 de Hebreus, ele é recheado de pessoas que passaram por desafios imensos, né? E não desistiram. Davi enfrentou o gigante Golias, Ana pediu a Deus um filho. No caso, não está mencionado aqui no livro de Hebreus, mas lá no livro de 1 Samuel. A Bíblia inteira é recheada de exemplos de pessoas que foram desafiadas, que passaram por inúmeras provas, mas elas tiveram sempre ali um compromisso com Deus vivo. E Deus não decepcionou elas, Deus não deixou elas na mão em todas essas histórias. Eles foram provados? Sim, Deus nos prova. Mas eles também foram recompensados, eles foram aprovados por Deus e receberam a vitória, ou seja, valeu a pena. A história dessas pessoas nos inspira a continuarmos, a seguirmos em frente na nossa caminhada de fé, como nos diz aqui no versículo 2 de Hebreus, né? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Não só Abraão, mas muitos na Bíblia também tiveram um bom testemunho de fé. E aí? Mas será que essa fé é para ela ficar só na antiguidade? Só os antigos? Não. Essa fé, ela é para mim e para você. Deus quer que nós também tenhamos um testemunho de fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Ele também quer que nós tenhamos um testemunho de fé para o mundo, né? Porque muitas vezes nós podemos ser o Abraão de hoje, a Sara de hoje, o Davi de hoje, a Ana de hoje. O mundo nos observa, as pessoas que estão ao nosso redor nos observam, muitas vezes elas se inspiram em nós e a nossa determinação, a nossa confiança, a nossa fé pode motivar também a caminhada de fé de outras pessoas. Então, meu querido, Deus é fiel. Se você procurar se abastecer na palavra, se você procurar se fortalecer, dando glória a Deus assim como Abraão, ele foi esperto, viu? Ele não foi bobo, não. Ele sabia que o segredo para a fé dele ser fortalecida era dando glória, era adorando, era se aproximando de Deus e não se afastando.
e não murmurando e não se queixando. E ele foi ouvido e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Então, qual o segredo para a nossa fé ser fortalecida? Qual o segredo para que você seja uma referência de fé? É você buscar Deus e se fortalecer nele, que é a fonte da vida, que é a fonte de tudo, de toda satisfação pessoal. O mundo está aí, mas somente Ele tem a resposta para a nossa alma, somente Ele tem a plenitude. E é nele que a nossa fé, a nossa base de vida pode ser alicerçada, fortificada e inabalada, né? Porque aquele que confia no Senhor, nos diz a palavra de Deus, eles são fortalecidos, né? Eles não serão abalados, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eu queria que você meditasse nessa palavra. Essa palavra também tem falado muito ao meu coração, vale muito a pena. A palavra de Deus é cheia de exemplos, cheia de referências sobre fé. Citei apenas alguns exemplos aqui, e principalmente aqui a referência de Hebreus. Mas creia e confie que o Deus da palavra é fiel. E se você clamar, buscar um pouco mais, Ele vai se revelar a você também. E Ele vai realizar os desejos do seu coração, segundo a vontade dEle. Amém? Então creia, confie, não desista. O inimigo muitas vezes quer roubar a nossa fé, mas não dê ouvidos a Ele. Ele é quem nos leva muitas vezes aos conflitos, às murmurações, às queixas. E isso tudo, né, é impedimento para que nós recebamos as bênçãos de Deus. Mas que nós possamos ignorar as suas armadilhas e possamos perseverar firmes, porque o Senhor, Ele tem bênção reservada para cada um de nós. Amém? Eu gostaria só de concluir cantando uma canção que o Senhor me deu já nesse ano, né, recente, que fala sobre fé, né? Porque nesse ano também já, alguns meses atrás, o Senhor já tem falado ao meu coração acerca, né, desse tema, que é muito importante, que sempre faz parte da nossa caminhada cristã. Então, queria cantar ela aqui com vocês. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a prova viva das coisas que não se veem. E por ela os antigos alcançaram testemunho. E por ela eu venço o pecado, o mal e o mundo. E assim eu vou avançando, com a graça de Deus triunfando. Não vou para trás olhar, vou com Cristo andar, até no céu chegar celebrando. É pra frente que se anda, é pro alvo que se olhar, e assim eu vou vencendo cada dia dando glória. É pra frente que se anda, é pro alvo que se olhar, e assim eu vou vencendo cada dia dando glória. Oh, oh, la 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 la, oh, 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 la la la. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a prova viva das coisas que não se veem. E por ela os antigos alcançaram testemunho. E por ela eu venço o pecado, o mal e o mundo. E assim eu vou avançando, com a graça de Deus triunfando. Não vou para trás olhar, vou com Cristo andar, até no céu chegar celebrando.
É pra frente que se anda, é pro alvo que se olha. E assim eu vou seguindo cada dia dando glória. É pra frente que se anda, é pro alvo que se olha. E assim eu vou vencendo cada dia dando glória. Oh, oh, lá, 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 lá. Oh, 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 lá, lá, lá. Amém. Então que o Senhor nos abençoe, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele nos ensine cada dia a crescer mais e mais em nossa caminhada de fé. Amém. A paz e até a próxima, em nome de Jesus.